Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos trazer o resultado do segundo TRI de 2023 da Neo Energia, Neo E3. Começou o balanço aí das empresas, então vamos acompanhar as principais empresas da nossa Bolsa de Valores. E aqui nesse vídeo você vai encontrar o resultado, vou falar um pouquinho sobre ele. Depois vou trazer alguns indicadores fundamentalistas da empresa, margem líquida, ROI, preço sobre valor patrimonial, o PL. A gente vai analisar o histórico desses indicadores. Depois a gente vai trazer uma análise gráfica lá no final que está bem interessante, que eu vou te mostrar que talvez a Neo Energia seja uma boa oportunidade aí para o longo prazo, beleza? Então, começando aqui, a sua receita operacional líquida foi de 10,5 bilhões de reais no segundo TRI de 2023, um incremento aí de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Se a gente olhar aqui a sua margem bruta, então nesse período agora foi de 3,9 bilhões, teve uma diminuição de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui embaixo a gente pode olhar também a sua despesa operacional, foi de 1 bilhão de reais, em comparação ao mesmo período do ano passado foi um aumento de 5%, o seu EBIT da capacidade de geração de caixa dela foi de 2,6 bilhões de reais e no ano passado foi de 3,2 bilhões, teve uma diminuição aí de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. O que importa para a gente é o seguinte, gerou receita, gerou margem bruta, tem EBITDA ali, capacidade de geração de caixa dela é boa, mas e aí? E o lucro? E o lucro líquido? Sobrou bacana aqui para a gente? O lucro líquido dela então foi de 728 milhões no segundo TRI de 2023 e no ano passado, no segundo TRI, foi de 1 bilhão de reais. Então teve uma diminuição aí em relação ao mesmo período do ano passado de 32%. E eu vou te mostrar lá no gráfico que no curto prazo, aí, nos últimos 2 dias, o mercado tem descontado e descontado bem aí no preço das ações, tá? Mas calma aí, eu acho que pode ser uma boa oportunidade para quem está pensando lá no longo prazo e eu vou te provar isso no gráfico. Agora, passando aqui na parte dos renováveis da empresa, então hoje a empresa tem em operação e em construção 44 parques eólicos, 7 usinas hidrelétricas e 2 parques solares. Então a empresa ela vem investindo pesado aqui, ó, principalmente no setor eólico aqui. Então boa parte aí da sua receita, dos seus lucros vem aí do setor eólico e claro que a maior parte ainda está na hidrelétrica e uma pequena participação aqui na energia solar. Então vem ganhando espaço e ela vem investindo pesado na energia eólica. E isso aí no longo prazo a empresa deve colher bons frutos. Agora olhando uma coisa que me chama a atenção na empresa aqui, e isso aqui você tem que ficar ligado, tá bom? Seria o seu grau de endividamento que atualmente está em 3,3 ali, o dívida líquida sobre EBITDA. Eu já acho isso um grau de endividamento que está no meu limite, tá? Que eu levo em consideração que eu gosto de empresas que têm um grau de endividamento abaixo de 3. A empresa ter dívida não significa que ela é uma empresa ruim, não. Porque normalmente as empresas se alavancam, principalmente do setor elétrico, elas se alavancam, elas adquirem dívidas para poder expandir suas atividades. Só que para mim 3 é o limite ali que eu tolero aí nas empresas, nas minhas avaliações. Se a gente olhar aqui embaixo aqui, o grau a dívida líquida dela vem crescendo aí no longo prazo. Mas tudo bem, vem crescendo, a sua capacidade de geração de caixa também vem crescendo, que a gente vai olhar ali na frente. Por enquanto, está uma dívida, ao meu ver, que está ali no limite do seu controle. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que teve um aumento de dívida aqui, ó, de 2021 até o atual momento. E se a gente olhar aqui embaixo também no gráfico, de 2018 até o atual momento, a empresa investiu pesado também, porque isso aqui é o CAPEX. CAPEX são despesas com investimentos. Então, a empresa vem investindo, vem aumentando, expandindo as suas atividades aí, aumentando a sua presença ali na parte eólica e a gente pretende colher frutos com isso lá na frente na distribuição dos lucros. Agora outro ponto, já que a gente falou de um ponto negativo aqui atrás da dívida líquida, outro ponto negativo da Neo Energia que eu acho é o seguinte, o seu free float, a quantidade de ações que estão disponíveis no mercado para serem negociadas. É um free float bem baixo, então, porque quando tem mais free float, significa que as ações estão no mercado sendo negociadas, tem maior liquidez para as ações também. E a maior participação dela, o controlador é a Iberdrola, que seria uma empresa espanhola. Então ela controla 50% aí das ações ordinárias. Depois, o segundo maior acionista seria a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, tem aí 30% das ações ordinárias. Depois a Iberdrola também, de novo, aqui tem mais 3,5%, sobrando apenas 16,21% das ações que estão aí disponíveis no mercado. Eu tenho um pedacinho aí
desses 16%, porque eu gosto dessa empresa e eu quero colher frutos com ela lá na frente, tá bom? Se isso aqui não for um impeditivo para você, talvez a Neo Energia seja uma boa opção, mas não é recomendação nem de compra nem de venda não, tá bom? Agora, olhando o histórico de alguns indicadores fundamentalistas, o PL dela atualmente está um PL bem baixo, bem abaixo da sua média de 7,06, o atual 5,13, então para mim está bem atrativo esse indicador de valuation. E a mesma coisa eu posso falar do PVP, preço sobre valor patrimonial atual de 0,87, ou seja, ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial em 13% e a sua média é 1. Então para mim eu enxergo oportunidade nesse slide aqui. E agora a margem líquida da empresa, indicador de eficiência, de 2017 até o atual momento vem crescendo. Ela passou por momentos aí de dificuldade de 2009 até 2016, depois se reestruturou ali e agora está com a margem líquida de 10,69%, é uma margem líquida interessante, passaria dos meus filtros, mas não é uma margem líquida tão grande assim, igual se a gente for comparar com uma TRPL4, tem uma margem líquida lá em cima, próxima aos 50%. Mas essa aqui é uma empresa do setor de energia elétrica que eu posso considerar como uma empresa ainda na fase de expansão, é a empresa que está na fase de crescimento, ela nem é boa pagadora de dividendos igual uma transmissão paulista. Então, as margens costumam ficar mais enxutas ali mesmo, porque as empresas investem na expansão delas. E o ROI, indicador de rentabilidade também dela, atual 16,86, é um bom ROI ao meu ver, acima da sua média de 11,33 e também nos últimos anos aí, principalmente de 2017 para cá, ele vem aumentando consideravelmente. E agora a gente vai olhar o histórico de crescimento de alguns indicadores. Ela tem então crescimento do patrimônio no longo prazo, ela tem crescimento da receita no longo prazo, com destaque aqui de um crescimento de lucro exponencial de 2018 até o atual momento. E se você observar esses gráficos aqui, as barrinhas verdes aqui embaixo, essa aqui seria a distribuição dos proventos, dos dividendos. Então ela não distribui muitos dividendos ali, olha só o tamanho do lucro dela, e ela retém esse lucro aqui para reinvestir nas suas atividades. Isso é sinal de uma empresa de crescimento. Ela vai te entregar retorno lá na frente quando ela não puder se expandir tanto mais, aí não tem o que fazer, aí a empresa tem que distribuir os lucros para os seus acionistas, e aí é nessa hora que a gente vai colher bons frutos. E aqui embaixo, olha o crescimento absurdo que a empresa de lucro que ela está tendo nos últimos 5 anos. Então, vem crescendo muito. O atual 63,34% de crescimento no ano ali do lucro da empresa e está com um crescimento exponencial aí nos últimos 7, 8 anos, beleza? O EBITDA, a capacidade de geração de caixa dela é crescente no longo prazo também. Isso é sinal de saúde para a empresa. A gente viu que o caixa dela está crescendo, a dívida dela também está crescendo, e o seu CAPEX, são despesas com investimentos, também está crescendo. Então a gente tem que entender que esses três aí tem que trabalhar em sintonia ali para poder controlar a dívida ali, tá bom? Não pode extrapolar demais a dívida e aí fica ruim para a empresa. Agora, olhando a sua parte gráfica, olha que interessante isso aqui, hein? A empresa está lateralizada desde que ela começou a ser negociada na bolsa, só que depois, ó, ela teve um crescimentozinho aqui, uma valorização no início ali, logo depois tomou um tombo forte aí na queda de março de 2020 e de lá para cá ela praticamente ficou andando de lado ali, respeitando muito bem esse suporte aqui, tocou ele várias vezes, é um suporte muito forte para ela perder esse suporte aqui. E nos últimos 4, 5 meses ela teve uma valorização expressiva, próxima ali, saindo desse mês aqui, foi próximo a 65% de valorização. Chegou a tocar essa resistência desse topo anterior, o topo histórico dela depois do IPO, então chegou a tocar essa resistência e não rompeu. Esse aqui é um gráfico mensal, gráfico de longo prazo, para mim é um gráfico de oportunidade. Se você olhar aqui embaixo aqui, esse é o MACD, indicador de reversão de tendência de forma antecipada. Acabou aí nos últimos 2 meses de passar aqui para o eixo positivo e a azul está por cima da laranja, então talvez a empresa está começando a engrenar ali, os papéis estão começando a engrenar. Agora ela vai sofrer provavelmente um pouquinho, o mercado no curto prazo deve dar uma descontada nela. A gente está vendo aqui no mês de julho aí, ela está com uma tendênciazinha de baixa, um candle ali vermelhinho, eu vou mostrar no gráfico de curto prazo aqui agora. Mas para o longo prazo eu vejo ótimas oportunidades, porque a empresa está praticamente sem entregar valorização aí, desde quando fez o seu IPO, entregou pouca valorização ainda, então fique de olho nessa empresa. Olha só o gráfico de curto prazo dela, a valorização expressiva que ela teve aqui, bateu então lá naquela resistência que eu mostrei do topo anterior e recuou. Quando ela tocou nessa resistência, soltaram os resultados aí da empresa do segundo TRI
E olha só o gap que ela criou aqui. Então, 2 dias de tendência de baixa, já caiu quase 10% aí. A projeção de Fibonacci aí para retração de Fibonacci, o primeiro alvo então seria aqui próximo aos 18,60. O segundo alvo dela seria próximo aos R$ 17,70. 61% de Fibonacci, eu acredito que ela possa chegar assim, porque ela vai buscar a 61% de Fibonacci, que vai estar bem próximo aqui da sua média móvel aqui, de longo período, a média móvel de 72 períodos. Então pode ser que ela corrija, segura nesse suporte da média móvel aqui e retorne aí para voltar e fazer um pivô de alta aqui e entrar para uma tendência de alta no longo prazo, ok? É o que eu acho que pode acontecer aí com a Neo Energia no curto prazo, e para o longo prazo eu acho que é uma boa oportunidade se você não ligar para a parte do free float dela e se você achar que a dívida dela está controlada, tá bom? Não é uma recomendação nem de compra nem de venda, é um estudo que eu faço aqui para poder ajudar você a ir tomar as suas próprias decisões. Esse é o vídeo de hoje e até o próximo. Valeu!